E aí, gente, beleza? Aqui é o Bruno do canal Walker Desenhos e hoje eu vou estar ensinando para vocês um jeito fácil de pintar os seus desenhos e que fique bonito, tá? Então assim, eu vou gravar todo o processo, vou acelerar algumas partes e também vou parar em outras para explicar certas coisas, né? Para ficar muito mais fácil para vocês. Então eu vou deixar minha carinha no canto agora, né? E vamos começar. Tá? Então, ó, o resultado que você vai ter é basicamente parecido com esse daí que vocês estão vendo, certo? Isso aí foi um desenho que eu comecei numa live stream, só que tem muitas coisas pra fazer ainda, né? Eu quero colocar isso aqui numa A3, eu coloquei vários personagens que marcaram a minha vida, né? E aí eu tô pintando, vai ficar bem legal. E eu vou usar essa técnica em tudo. Eu falei, meu, eu vou gravar um vídeo pra explicar pra vocês, né? E também acho que assim, é coisas bem simples, só que você vendo pode ser que abra um pouco sua cabeça e mesmo sendo simples, você vai conseguir fazer isso num desenho, né? Pintar desse jeito, vai ficar bem legal. Bom, eu vou escolher um personagem aqui, eu vou até tirar, né? Olha só, tinha feito tudo no papel, depois eu passei aqui pro computador. Eu vou escolher o Baymax, certo? Vamos lá então. A primeira coisa que você tem que fazer, isso em qualquer programa, tá? Vocês não estão vendo o programa que eu tô usando, mas também é bem fácil de saber qual é, né? Enfim, esse modo que eu vou falar aqui pra vocês, você começa com a line art, tá? Então, que seria basicamente os traços. Então eu vou começar a fazer os traços aqui, e assim que tiver tudo pronto, eu continuo falando e explicando pra vocês. É bem interessante nessa coisa de line art. Às vezes você não tem total controle só passando, só desenhando assim, você não vai conseguir. Então o que eu faço? Eu dou umas arrumadas com a borracha. Isso ajuda bastante. Deixa o desenho mais polido, né? Você consegue arrumar umas coisas que só com os traços seria bem mais tensas de arrumar. Por isso que eu gosto bastante de usar a borracha. Não só nesse esqueminha aqui, mas sempre estou usando a borracha, é muito bom. Se eu estiver usando o Photoshop, por exemplo, a borracha com brushes também ajuda bastante, é muito efetivo. É bem interessante vocês dividirem em algumas camadas, que nem eu tô fazendo aqui, né? Porque aí você consegue apagar certinho e depois você junta, né? Eu sei que tem gente que não gosta de fazer em muitas camadas, ou tem gente que faz só em muitas camadas, né? Mas é interessante você fazer isso e depois juntar, você vai ter um controle bem maior das coisas. Bom, beleza. Agora que eu já fiz isso, né? Eu fiz a line work, que muitas das vezes é o mais complicado a se fazer, né? A gente vai fazer um negócio chamado blocar as cores, né? O que seria blocar as cores? Seria separar, né? Por exemplo, se o desenho tem muitas cores, você pode fazer uma camada para cada cor, né? Aí você vai só, como o nome diz, né? Você vai separando onde que fica cada coisa para ficar mais fácil para pintar depois. Como o Baymax, ele é bem
clarinho, né, é basicamente branco e cinza, eu não vou ter muita necessidade de fazer em muitas camadas. Mas caso o seu desenho, né, for mais complexo, você pode fazer sem problema. Beleza, agora que eu bloqueei as cores, né, você pode ver aqui que tá tudo certinho, só pintar, né? Em alguns programas como Photoshop, quando você aperta Alt numa camada de cima para de baixo, ela vai dar um clipe, né? E esse clipe vai permitir que você, por exemplo, você pinte sem passar a camada de baixo, que é isso aqui que eu tô fazendo. Ou em outros programas como Paint Tool Sai tem um agrupar, né? Que vai fazer esse mesmo esquema. Então vamos lá, para pintar, o que eu gosto de fazer? Usar bastante as sombras, né? Que tem dois tipos, que é a sombra projetada, certo? Que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a sombra projetada e a sombra de volume. O que seria a sombra projetada? Por exemplo, você vê bastante em animes, né? Quando um lado do nariz é um pouquinho mais escuro, você pode ver que aquela coisa mais escura aqui do lado não é uma coisa com blur, por exemplo, entendeu? É uma coisa bem retona. Ou quando você vê embaixo do nariz a sombra, ela não é uma sombra, tipo, borrada. É uma sombra bem reta. Já a sombra da maçã do rosto, por exemplo, ela não é uma sombra reta. Ela é uma sombra mais com blur mesmo, né? Uma sombra mais... Fugiu a palavra. Uma sombra borrada, digamos assim. Que é a sombra projetada e a sombra de volume. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui... O que eu gosto de fazer é o seguinte. Eu vou fazer as sombras projetadas em outra camada, tá? Ó. Aqui assim de um lado. Aqui de outro. Aqui. Certo? Depois eu apago, por isso que é bom fazer em camadas separadas. Já aproveito para pintar o que não é branco do Baymax, que são essas partes aqui, né? Assim, é uma técnica muito fácil de pintura que deixa qualquer desenho bonito. Você não precisa, tipo, sei lá, você não precisa nem ser um artista para fazer isso aqui. Isso aqui é fácil, você seguindo esses passos você consegue fazer e fica bom. Não precisa de mesa digitalizadora, porém se você usar o mouse, você vai ter que ter saco, né? E ter saco é complicado às vezes, mas você consegue também, não tem problema. Beleza, essas partes são as partes cinzas do Baymax. E se eu não me engano, é a parte de baixo aqui que é cinza também. Depois eu vou dar uma conferida, porque eu fiz esse desenho aqui sem olhar referência, né? É meio difícil. E o negócio aqui é que eu não tô querendo copiar igualzinho, né? Eu tô tentando fazer uma coisa mais kawaii, uma coisa mais cute, né? Por isso que eu tô fazendo esses olhões bem separados, essa bocona com sorriso. Eu quero fazer isso com todos os personagens, como se fosse fazer uma releitura deles, entendeu? Acho que fica bem legal. Ó, sombra, né, uma sombra mais projetada aqui da parte do rosto do Baymax. A gente só tem que arrumar aqui pra ficar certinho. Mais ou menos assim? Não, mais ou menos assim. Beleza. E aqui a parte de baixo pra ficar bem rente com a line art. Beleza? Beleza. Beleza, mais algum lugar? Tem uma sombra projetada? Não, acho que assim já tá bom. Chega de sombras projetadas, né? Ó, arrumar mais aqui pra ficar mais redondinho. Beleza. Agora a parte mais legal, que seria a sombra de volume. Eu vou fazer isso numa camada abaixo da sombra projetada, tá? Se quiser também, não é necessário fazer isso, mas fica bom. É assim, ó, você passa sem medo de ser feliz e usa o blur. No Photoshop tem alguns modos de você fazer esse blur, né? Mas não é tão simples como no Paint Tool Sai, né? Que é o programa em questão aqui. Aí você pode usar no Photoshop o Gaussian Blur, ou ter uma ferramenta de mix, né? O Mix Tool, você consegue também fazer. Então, ó, usei aqui e já ficou uma coisa bem legal, né? Depois disso eu vou criar uma nova camada aqui. Como uma parte vai ficar bem perto da outra, é bom fazer em outra camada, né? Que aqui é a camada do... Tô me enrolando todo pra falar, né? Que é a camada do rosto. Então, ó, eu vou passar aqui assim no rosto também. Dar uma apagada. Certo? Ó.
né? Para ter esses níveis, fica bem interessante, certo? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Nas sombras projetadas, fica bonito quando você faz o quê? Nas pontas você dá uma apagada, né? Com a borracha, por exemplo. Tá vendo aqui que eu tô deixando um pouco mais claro. Isso é bem interessante, fica bem bonito também. Olha isso aqui, ó. No rosto também. Aqui no outro lado do rosto. Certo, ó. Tá ficando legal já. Tá, agora a gente vai colocar a sombra na parte cinza do desenho. Cadê? Deixa eu achar. Camadas. Tem problema com camadas. Beleza. Nessa parte onde é a outra cor do desenho, a ultra cor, vou passar aqui. Certo. Como é uma coisa mais chibi, né? Eu não tenho nem muito problema em fazer aqui ou projetado ou sem ser. Não tem, né? Não tem problema. Vou fazer mesmo a de volume. Tacar aquele blur maneiro, aquele blur maroto. Se vocês prestaram atenção, vocês viram que eu separei aqui essas coisinhas do dedo, né? Porque aqui dá pra fazer umas coisas bem legais. Quando tem algumas dobras, algumas coisas, você consegue dar uns efeitos bacanas, tipo esse daqui, ó. Entendeu? Por isso que eu separei, já separei só pra isso mesmo. Embaixo daqui, quando é dobra, que eu vou começar a fazer isso em outros lugares, é bem legal você fazer uma parte com luz e uma parte com sombra, que é isso daqui, ó. Certo? Assim, são manhas técnicas que eu tô passando pra vocês que eu uso em alguns desenhos e que eu acho que fica muito legal, não tenho nada a reclamar disso daqui não. É uma coisa bem fácil de fazer e fica bonito. Né, olha só. Arrumei aqui. Show, ficou bonitinho, certo? Outra coisa, tá? Pra continuar com essa parte aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Opa, peraí, criar uma nova camada. Onde tem esses riscos, né? Poderia colocar aqui embaixo também, mas não, acho que não tem necessidade. Só aqui mesmo e na boca, tá? Você tem que só tomar cuidado onde que tá vindo a luz. Se a luz estiver vindo mais de cima, você coloca na parte de baixo. Se estiver vindo mais de baixo, na parte de cima. É interessante você estudar esse negócio de luz e sombra também, para conseguir fazer isso daqui com maestria, né? Que aí você vai conseguir. Você vai conseguir tranquilos, certo? Ó, fiz tudo numa camada, então deixa eu selecionar aqui. Aí, ó. Agora que eu fiz isso, eu consigo apagar. Arruma aqui assim, arruma ali. E depois apaga um pouquinho, né? Diminui a opacidade do pincel. E apaga um pouquinho nas bordas, que fica bem bonito. Certo? E aqui do outro lado também. Apaguei um pouquinho nas bordas. E temos o nosso Baymax. Agora, para finalizar, tem uma coisa chamada Ring Light, que sempre funciona nesse tipo de desenho. Sempre. Eu vou alterar um pouquinho o tom disso daqui, porque eu deixei muito branco, tá? Então, nunca é bom você deixar um desenho totalmente branco ou totalmente preto, não é legal. Então, eu deixei um pouquinho mais cinza. Isso aqui vai permitir que a gente coloque um nível a mais de luminosidade, né? Então, eu já posso vir com branco agora e pintar, por exemplo, aqui assim, ó. Pinto aqui a barriga, certo? E depois você pode borrar, né? Você pode começar fazendo a parte da luz, ou começar fazendo a parte da sombra, que foi o caso que eu fiz aqui, né? Ó, eu vou passar só um pouco de branco em algumas partes aqui, certo? E como o Baymax é uma coisa meio... como posso dizer? É um marshmallowzão, né? Eu consigo fazer uns efeitos mais diferentosos aqui, como se fosse de brilho, sabe? Então vou fazer uns risquinhos aqui assim, só pra fingir que é uma coisa mais plástico, né? Sei lá. Enfim, assim não tá ruim não. E agora pra finalizar, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o Ring Light. O Ring Light é aquela luzinha, aquela luminosidade que vem de fundo,
né, que muitos de vocês conhecem, que eu sempre estou colocando nos desenhos. E se você está assistindo e não está inscrito nesse canal delicioso, se inscreva, tá? Que com certeza você vai conseguir absorver bastante conteúdo. Você vai gostar, com certeza você vai gostar. Ainda mais se pegar uma live, ver uma live desse canal, você vai gostar pra caramba. Enfim, beleza. Ó, fiz aqui, eu vou fazer aqui no canto também. Isso aqui você tem que... Isso aqui é treino, tá? Porque se você fazer isso aqui no desenho inteiro, vai ficar muito baiano, vai ficar muito feio. Nada contra os baianos, você entendeu, né? Só uma expressão. Então, você não pode colocar isso aqui no desenho inteiro, senão vai ficar muito feio. Certo? Ó, então você tem que estudar referências, tá? Dá uma olhada nos meus desenhos mesmo, você vai ver. Por exemplo, se tem um lugar que tá muita sombra, você não vai colocar um ring light lá, porque tipo, cara, ou é sombra, ou é muita sombra, ou é luz, entendeu? Então, por exemplo, é isso daqui. Coloquei aqui no canto, eu vou colocar aqui no braço também, que fica bom. Aqui assim, ó. Show, show, show. E no rosto dele. Acho que em cima da boca daria até pra colocar também, ó. Se eu fizer isso aqui vai ficar bem legal. Embaixo escuro e em cima claro. Dá aquela noção de profundidade, né? Mesmo que seja bem pouquinho, você já consegue notar uma diferença. E depois aqui em cima... Que é muito difícil fazer essas curvas aqui, puta merda. Pera aí que a gente consegue, pera aí. Vamos lá, vamos virar isso aqui. Estabilizador, me ajuda. A gente ora e tenta, né? Faz numa camada separada, porque se der errado, mas tipo, você conseguir fazer isso aqui, ó, que eu tô fazendo, aqueles macetes, né? Aquelas coisinhas, já dá pra ajudar, né? Então, ó, arrumou aqui assim, né? Já tem aquele ring light do rosto e ficou bom, gostei disso daqui. Eu vou acabar por fazer uma parte do olho aqui também, um branco bem brancoso em cima, um branco brancoso, e um cinza um pouquinho mais escuro aqui embaixo, né, para dar essa noção de profundidade mesmo no desenho, que acho que fica bem legal. Certo? Fiz isso daqui, ó, ficou bonitinho, simples e bonito, né? E como eu tô fazendo uma coisa bem kawaiizinha, eu vou fazer um coisinho aqui no rosto dele. Kawaii desu. Certo? Aqui assim, ó. Blau, chablau, aí conseguimos. A gente arruma aqui assim. E temos um Baymax, tá? Esse estilo de ilustração que eu tô fazendo, eu não altero a cor da line art. Porém, isso aqui fica bem interessante também se você, sei lá, tô fazendo nada, vou alterar a cor. Você pode alterar. Você vai falar, puta, não tô entendendo nada. Seguinte, tá vendo que tá tudo preto, né? Mas eu posso pegar e colocar um cinza, igual eu tô fazendo aqui. Toma cuidado com o fundo, tá? Que o fundo influencia bastante no desenho. As cores, no total, influenciam bastante. Se fosse uma cor mais escura, ó como ficaria. Você pode ver que você acaba percebendo até alguns erros que você não percebe se tivesse com outra cor, né? Então, ainda bem que isso aconteceu, que eu já consigo corrigir aqui e mostrar pra vocês, né? Ó, eu vou voltar aqui pro preto, né? E começar a corrigir esses errinhos que aconteceu aqui. Assim, é aquela coisa meio... Você tem que forçar a vista assim, ó, pra ver todos os erros, pra depois, por exemplo, quando você exportar em PNG ou, né, sem fundo e tal, não ter nenhum problema que tá faltando um teco do seu desenho, que isso aí realmente é muito ruim, né? Bom, deixa eu ver, eu achei que essa barriga não ficou muito uniforme, esse brilho da barriga. Eu vou arrumar isso aqui rapidinho com blur, que assim, ó, vem aqui com blur, diminuir um pouco a opacidade, beleza. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? É um jeito bem fácil, você faz a sombra de volume, a sombra projetada, coloca uma cor mais clara, também coloca um ring light. Se necessário, você altera a cor dos contornos do seu desenho.
e fica bom, né? É um jeito kawaii, chibi de fazer que fica bem legal. É uma coisa que eu fiz aqui, ó, no meu rosto, né? É que às vezes você pode até contornar de branco que vai ficar bem legal, mas como o BMX já é meio branco, acho que não fica muito interessante. Só se você quiser destacar o personagem. Bom, mas eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, que com certeza você vai aprender bastante coisa, tá? Tô meio hardcore hoje. Mas enfim, comenta aí o que você achou e comenta aí também, não sei, comenta aí alguma coisa. Beleza? Me siga aí nas redes sociais que vai estar aparecendo. E até o próximo vídeo. Falou, gente!